a gente fala em comportamento suicida, né, para a gente entender um pouco melhor sobre esse fenômeno. Esse comportamento suicida, que vai muito além e começa muito antes do suicídio propriamente dito, ele tem por conceito ser um espectro contínuo, que ele varia desde aquele pensamento, aquela ideação que o indivíduo tem de tirar a própria vida, que às vezes começa com uma ideação vaga, pensamentos vagos, uma vontade ali longe, e que depois aquilo pode aquilo pode progredir para comunicação, para alguém, para um amigo, para um familiar, né, de dizer que quer tirar a própria vida, que quer se matar, que não quer mais viver, até evoluir para as tentativas, né, para uma tentativa de suicídio, ou várias tentativas de suicídio, e finalmente, infelizmente, para o suicídio completo. Então, o comportamento suicida, gente, é um fenômeno muito complexo que ele varia no espectro amplo e contínuo, né? Ele não é tão simples como o suicídio em si, né? Ele vem de muito tempo antes e ele passa por várias gradações até o indivíduo realmente tirar a própria vida. A Organização Mundial da Saúde nos traz né, falando sobre esse conceito do comportamento suicida, são fenômenos, né, ligados ao suicídio, fenômenos bem complexos, dos quais os mais relevantes são o suicídio propriamente dito, né, o óbito, e a tentativa de suicídio, né? E ele traz também, a organização traz também que o conceito de suicídio sendo óbito, que resulta de uma ação ou uma omissão, não necessariamente, né, às vezes a gente sempre associa o suicídio como uma ação de atirar contra si próprio, se jogar na frente de um carro, tomar medicação, ou veneno, ou se enforcar, mas nem sempre é uma ação, às vezes é uma omissão. Por exemplo, alguém que tem diabetes mellitus precisa tomar insulina para sobreviver e deixa de tomar propositadamente essa insulina, né? Porque quer cometer suicídio. Então, nesse caso, o suicídio ele deriva de uma omissão e não de uma ação. E essa omissão ou essa ação, ela é iniciada com a intenção, né, com a intenção de causar a própria morte e a expectativa desse desfecho final. Então, o indivíduo, ele entra nesse espectro, nessa ação, nessa omissão, desde o seu início, lá na ideação, depois na comunicação, tentando e, por fim, se ele conseguir, né, mas sempre com a expectativa de cometer esse ato, de ter esse desfecho final, que é tirar a própria vida. E eu tenho esse um conceito que eu sempre trago nas minhas aulas sobre suicídio, que eu trouxe ele em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, que ele traz a fatal act of self-injury undertaken with more or less conscious self-destruct intent, however vague and ambiguous. Ele traz o seguinte, que o suicídio é um ato fatal, né, cometido pela própria pessoa, undertake with more or less conscious, que o indivíduo produz com uma consciência mais ou menos autodestrutiva, né, com uma intenção mais ou menos autodestrutiva e, de uma certa forma, vaga e ambígua. O que ele quer dizer aqui? E aí que começa a complexidade do comportamento suicida. O indivíduo, gente, quando ele intenta o suicídio, ele não está certo daquilo. Ele não está 100% consciente daquilo. Ele tem uma ambiguidade em relação àquele comportamento, àquele ato. Ele quer, mas ao mesmo tempo ele não quer. Ele quer, mas ele gostaria que alguém o interrompesse. Ele não quer ajuda, mas ele quer ajuda. Então, aí que começa a complexidade desse comportamento. Tá? Então, o indivíduo, e aí que a gente entra com a prevenção, porque muitas vezes o indivíduo dá gritos de socorro, né? Ele dá vários sinais e vários alertas, eu vou falar alguns tópicos aqui sobre isso, de que ele tem dúvidas, de que isso é um comportamento ambíguo, né, essa tentativa, essa ideação, e que se a gente puder intervir nesse momento, a gente vai conseguir salvar uma vida.